Bem-vindos ao podcast Tagarelante. Bom, primeira coisa, se inscreva no canal e ative o sininho. Vocês vão ouvir muito essa frase saindo da minha boca. Se por acaso vocês quiserem fazer um podcast aqui nesse estúdio lindo, maravilhoso, é só procurar a DLG Mídia. Aqui nós gravamos o Tagarelante, o Rota Espiritual, gravamos o Poliscast e outros. Então, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e procurar o pessoal da DLG, ok? Bom, minhas convidadas de hoje, lindas, maravilhosas, amigas que Deus me presenteou nessa vida, amo de paixão, elas sabem disso. Tô aqui hoje com a Thalita, ela é fonoaudióloga infantil, depois eu vou pedir para ela se apresentar, e com a Maria Fernanda, ela é terapeuta ocupacional. Bom, quem quer começar? Quem quer começar? Vamos começar. Thalita, fale um pouquinho de você, quem é a Thalita? Tá. Então, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com fala e linguagem oral infantil. Eu atendo crianças até mais ou menos 6 anos de idade. Então, meu foco é mesmo no desenvolvimento da fala e da linguagem como um todo. Qual é a idade mínima e a máxima? Olha, geralmente começa assim a procura, tá? Mas a partir de 1 ano e meio. Ah, é? Novo assim? É, 1 ano e meio, assim, já tem crianças que os pais procuram avaliação, né? Até uns 6 anos. Thalita, Maria Fernanda, vamos lá. Fala um pouquinho de você. Eu sou Maria Fernanda, sou terapeuta ocupacional. Eu trabalho principalmente com crianças, né, na parte da aprendizagem, dos transtornos de desenvolvimento e da aprendizagem. E eu e a Thalita, inclusive, temos muitas crianças em comum, porque geralmente as crianças que têm algum atraso de fono podem precisar de alguma questão motora. Era o que eu ia te perguntar para vocês. Uma coisa junta com a outra? Uma coisa precisa da outra? Ah, sim. Muitas crianças, em muitos casos, sim. Porque, assim, a fala é um ato motor. E quando a criança tem um atraso motor, ela vai para TO. E aí, às vezes, ela tá com um atraso motor na fala. E ela não sabe o motivo dela não falar. É por causa de questões motoras. Então, muitas vezes, ou de integração sensorial também. Então, muitas vezes as crianças que estão na fono precisam também passar na TO. Porque o primeiro sinal que os pais procuram, geralmente, terapia, é atraso da fala. Meu filho não fala, acontece alguma coisa. É a primeira preocupação dos pais. E aí sempre falo, Thalita, as crianças sempre geralmente vão primeiro para fono, depois elas vão para TO. No meu caso, tá? No caso das crianças do público que eu atendo. Então, por essa questão de atraso de fala, as crianças acabam procurando mais a Thalita. E aí a gente vê que pode ser uma questão motora, pode ser uma questão de integração sensorial. E aí precisa de uma avaliação de TO. Aí ela pega e te indica. Geralmente eu já percebo alguma coisa que tá precisando, né? Alguma alteraçãozinha, aí eu já peço para fazer uma avaliação com a Fer, com a TO. Existe processo contrário? Procura TO, depois manda para fono? Mais difícil, né? Sim, por exemplo, crianças com TEA, que são mais graves, geralmente que são menores, podem vir por uma questão de integração sensorial. Ou crianças que nasceram prematuras. Porque os prematuros já é indicado que eles façam avaliação de TO. Eu tenho uma criança que eu comecei a atender quando ele tinha 3 meses. Porque ele era prematuro. Então, assim, né, na conversão da idade, se a gente fosse ajustar, ele teria 1 mês de nascido. Porque ele nasceu 2 meses prematuro. Então, ele tinha 3 meses quando ele foi comigo. Então, ele foi primeiro para TO. Por causa da questão da prematuridade. Mas quando as crianças estão na idade mais ou menos de 1 ano e meio, por atraso de fala, ou por uma questão sensorial, acabam indo primeiro para fono. Que interessante. Thalita, vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os marcos típicos do desenvolvimento da fala e linguagem em crianças? A fala e a linguagem, ela se desenvolve na criança através da observação, da imitação e da repetição. Tá? Então, assim, para desenvolver a fala e linguagem, a criança passa por um processo, é gradual, não é de repente que ela vai começar a falar, tá? Igual andar, né? Tem todo o processo de desenvolvimento motor para começar a andar. Com a fala e a linguagem é a mesma coisa. Então, eu vou tentar explicar, assim, por faixa etária, para ficar mais fácil de entender. Então, vamos lá. Uma criança de 1 mês a 3 meses. Tá? O que ela apresenta? Como que ela se comunica? Através do choro e de
vocalizações. Só que aí ela começa a variar a entonação. E aí que a mãe consegue identificar quando quer um choro de fome, quando é um choro de cólica, ou quando ela quer um colo. Então, a mãe, por que a mãe sabe que a criança tá com, né? Qual a necessidade da criança? Porque ela começa a variar essa entonação, tanto de choro como de vocalizações, e aí começa a comunicação. Aí depois dos 4 meses aos 6 meses, a criança entra naquela fase dos gritinhos, começa a gritar. Então já é uma forma de se comunicar, porque ela tá chamando a atenção para ela. Aí a criança lembra das entonações, das vocalizações com entonações diferentes. Aí ela começa a produzir essas vocalizações num ritmo, né? Com um ritmo. Por quê? Ela tá tentando conversar, como se fosse que ela estivesse conversando com a outra pessoa. Aí ela começa a prestar mais atenção em quem tá falando com ela. E ela começa a vocalizar junto, como se estivesse ali começando um diálogo. Aí, dos 7 meses aos 11 meses, a criança começa a repetir palavras simples. Então, ela começa lá, papá, mamã, dadá, palavrinhas mais simples. E aí, depois que ela começa com essas palavrinhas, a repetir palavrinhas simples, a fase também que a criança começa a apontar para mostrar o que ela está querendo. Se você pede para ela fazer tchau, ela faz tchau. Aí depois, com 1 ano de idade, aí a criança já começa a falar as primeiras palavras simples. Então, ali atrás, né, de 7 a 11 meses, ela está repetindo. Aí agora, a partir de 1 ano, ela já começa a produzir as palavrinhas. Então, ela começa mamãe, papai, já com o significado do que ela quer se comunicar, né? Ela atende pelo nome, a hora que você chama, ela atende pelo nome. Ela compreende frases simples. Aí depois, com 1 ano e meio, a criança começa a produzir frases simples com 2 ou 3 palavras. Aí começa, dá água, quer tetê, caiu bebê, quer bola azul. Então, começa já a desenvolver aí as frases. Aí depois, com 2 anos, a criança apresenta mais ou menos, em média, um vocabulário com 300 palavras. Uma média, tá? Não é que é regra, mas só pra gente ter um norte. Já tem um vocabulário de mais ou menos 300 palavras. Ela compreende e fala frases simples. Com 3 anos, a criança já tem uma fala inteligível, dá para entender tudo que a criança fala, mas ainda pode aparecer trocas de fonemas, falhas gramaticais, que aí ela vai desenvolvendo com o tempo. Aí que é bonitinho, né? Quem não gosta, aí né? Que é bonitinho. Até eu, adulta, falo de vez em quando. Pra fono não é bonitinho. A fono já pega no pé dos pais, né? Aí depois, com 4 anos, a criança já começa a contar histórias, criar histórias, começar a entender regras de jogos. E com 5 anos, a fala da criança, a formação de frase dela já está completa. Tudo inteligível, inclusive os sons da nossa língua. É isso. Olha que legal. Já fala que nem gente grande. Já fala que nem gente grande. Tá. Se por acaso, então, a criança não está nesse processo, tem que procurar uma fono. Então, aí que tá. Por que existem os marcos do desenvolvimento? Para a gente ter um norte. Então, se os pais estão percebendo que a criança chegou ali, vamos falar de 1 ano e meio, né? Que já era para estar formando frases curtas. E a criança não está nem falando, né? Então, já acende uma luzinha, tipo, tá alguma coisa errada, né? Para procurar avaliação. Achei que a pessoa podia ser preguiçosa. A gente pode falar sobre isso depois. Fer, vamos lá. Quais são os sinais que indicam que uma criança precisa de terapia ocupacional? Quando a criança tem atrasos também, mas principalmente motores. Quando a criança apresenta dificuldades na independência dela, porque a TO, ela trabalha muito com a independência da criança, né? Então, quando a criança não consegue brincar como as outras crianças, por exemplo, ela tem um brincar esquisito, um brincar que não é lúdico, ela não consegue inventar muita historinha. Porque, por exemplo, minha sobrinha tem 2 anos e meio,
ela já monta a mesinha, põe as bonecas, dá comidinha para as bonecas, né? E aí tem algumas crianças que não conseguem fazer esse brincar lúdico. Pega, às vezes, um carrinho e só fica rodando a rodinha, ou então fica brincando sempre da mesma maneira aprendida. Então, isso é um fator que é importante, o brincar. Porque ninguém fala muito sobre brincar, quanto brincar é importante, mas a gente costuma dizer que o brincar é o trabalho da criança. Do adulto é trabalhar para ganhar dinheiro, da criança é brincar. Então, o brincar é a fonte principal de desenvolvimento da criança. É onde ela vai desenvolver motor, onde ela vai desenvolver lúdico, onde ela vai desenvolver a fala, né? Onde ela vai desenvolver tudo dela. Uhum. Então, quando os pais observam esse brincar pobre, esse brincar que não está muito funcional, é importante ficar atento. Quando a criança, ela já deveria ter algumas questões de independência e ela não está conseguindo, ou está demorando muito para desfraldar, por exemplo, também é um sinal. Ah, é? É um sinal também, que pode ser alguma questão sensorial, pode ser a questão de comportamento, mas é importante procurar o motivo. É claro que assim, 3 anos não desfraldou, eu vou procurar. Não é isso, mas assim, se você tá vendo que tá difícil, que tá diferente, que a criança tem comportamentos de rigidez e ela não quer mudar esses comportamentos, é importante procurar. Quando a criança tem atrasos para escrever, por exemplo, se ela já tá maior, né? Se ela não tá conseguindo fazer a letra cursiva, por exemplo, como as outras crianças estão, ou se ela tá com uma dificuldade de escrita, quando a letra dela é muito desproporcional, quando ela aperta muito o lápis para escrever, quando ela sente cansaço no bracinho, né? Assim, me cansa escrever, porque às vezes os pais falam, isso é preguiça, mas não é. Pode ser que a criança realmente sinta um cansaço nesse braço, então é importante procurar. Quando a criança... São muitas questões, né? Assim, quando a criança pode apresentar uma questão de dificuldade alimentar, pode procurar uma TO, porque pode ser uma questão de seletividade alimentar, pode ser uma questão sensorial, pode ser uma questão motora de boca, e aí também a fono vai ajudar nisso. Também, né, tem a nutricionista. Então, assim, é muita coisa interligada entre eles, né? Então, quando a criança também apresenta um atraso motor, todas as crianças estão andando, meu filho ainda não está andando. Todas as crianças estão correndo, meu filho ainda não está correndo. Ou então, não consegue escovar os dentes sozinho, já deveria, né? Ou se perde muito no que está fazendo, fica desatento. São várias... sinais que pode procurar TO, não quer dizer que vai ser um problema de TO, mas a TO pode observar e encaminhar para algum profissional também que seja adequado. Qual é o limite? Por exemplo, tenho uma criança de 1 ano. Qual é o limite para começar a andar? Tipo, meu filho tem 1 ano e não anda. Tá errado. Assim, como a Thalita falou, né? Tem os marcos do desenvolvimento. 1 ano... Tem crianças que já começam... Tem muitas crianças que começam a andar no dia do aniversário, né? Faz a festa de aniversário. Eu conheço várias crianças que no dia da festa do aniversário começou a andar. Mas tem criança que anda com 1 ano e 2 meses, com 1 ano e 3 meses, com 1 ano e 4 meses. Mas aí, 1 ano e 4 meses, ela não tá andando, mas ela já tá ficando em pé, apoiadinha na mesa? Ou não? Ou ela só tá sentada? Né? Então, assim, ela não tá andando sozinha, mas ela anda apoiada na mesa. Ou então ela só anda arrastando o bumbum. Ou então ela só engatinha. Então, assim, não é 1 ano, 1 ano e 1 dia eu vou lá e procuro o TO. Ou o físio, né? Porque também a questão motora da marcha, pode procurar um físio. Não precisa necessariamente ser a terapia ocupacional. Tá. Mas 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Tá vendo que o negócio tá empacado? Não custa procurar para observar o que pode ser. Pode não ser nada. Ou então... Pode ser uma preguiça. Ela cismou com as crianças. Mas Vamos ter que conversar sobre isso. Qual a importância, Thalita, da estimulação precoce para crianças com dificuldade na fala e na linguagem? Então, assim, vou tentar explicar. Todo dia a gente aprende coisas novas. Todo mundo, tá? Todo dia a gente está aprendendo coisas novas. Então, a gente recebe informações, a gente recebe estímulos externos, e aí isso se repete e o cérebro aprende, tá? Então, essa capacidade do cérebro se transformar, né, diante de novos aprendizados se chama neuroplasticidade. E essa neuroplasticidade, ela acompanha todo mundo, todos nós, durante a nossa vida toda. Só que quanto mais jovem o cérebro, mais potente ela é. Por isso que é importante a intervenção precoce.
né? Por isso que é importante, a hora que se vê um sinal de atraso, procurar um especialista, fazer avaliação, iniciar a intervenção, porque o prognóstico é melhor. Olha, A que gente legal. vê muito facilmente a criança que começou cedo a terapia e a criança que demorou um pouco mais para começar. A diferença da evolução É nítido, é bem nítido. clara. Assim, as crianças que começam mais cedo, elas evoluem mais rápido, geralmente. Né? Dependendo, claro, do que elas têm, né? De Sim. qual é a questão que elas apresentam. Mas, geralmente, as crianças começam cedo, tanto na questão da fala, quanto na questão motora, de desenvolvimento motor e sensorial, dá pra ver claramente, né? A diferença, assim, Dá. Por isso que, assim, eu não costumo gostar daquele papo. Ai, cada um tem seu tempo. Ai, eu ia falar criança tem sobre seu isso. tempo. Ai, pelo amor de Cristo. E não. até Pelo amor de Cristo. Ó, Ai, não, assim, eu não é recebo isso, não. muitos pais, né, no consultório, assim, que na anamnese já falam. Ai, não, porque a avó falou pra esperar, porque o pai demorou pra falar. Não, porque o fulano falou que vai falar um dia. E aí que o tempo vai passando, né? E tá aí a importância. A gente tem esse período importantíssimo ali na infância para estimular a criança, para ela desenvolver melhor. Então, por que esperar? Por que esperar essa fase passar? Então, quanto antes investigado, melhor o prognóstico. Ó, uma curiosidade: no primeiro 1 ano de vida da criança, ela desenvolve mais do que o resto da vida dela inteira. O nosso primeiro ano de vida, a gente se desenvolve mais em todos os aspectos do que a gente vai se desenvolver no resto da nossa vida, durante, sei lá, 99 anos que a gente viver além. Então, assim, olha como é importante esse primeiro ano de vida da criança. É extremamente importante, né? Então, observar o desenvolvimento, dar oportunidades para a criança se desenvolver. Porque as crianças, elas precisam de oportunidades para se desenvolver. Então, elas precisam estar no chão, elas precisam brincar, elas precisam explorar o ambiente. E, às vezes, a família, os pais ou outras pessoas querem super proteger essa criança com medo, com preocupação delas se machucarem e acabam evitando esse desenvolvimento, né? Acabam evitando essas novas experiências que a criança vive. Porque quando a criança, por exemplo, uma criança de 1 ano, ela precisa, menor de 1 ano até, ela precisa estar no chão. Ela precisa ficar no chão, né? Porque é no chão que ela vai encontrar objetos para ela escalar, é no chão que ela vai observar o ambiente, é no chão que ela vai sentir novas texturas do tapete, do sofá, do gelado do chão, do móvel. Então, as experiências sensoriais que ela vai tendo a partir desse desenvolvimento ali no chão é importante. Então, às vezes, os pais ou a família, né, acaba ficando muito preocupado. Nossa, vai se machucar. E eu entendo que há essa preocupação, mas essa preocupação não é necessária, né? Assim, claro que não vai deixar a criança solta para puxar uma toalha da mesa e cair as coisas na cabeça dela. Não é isso que a gente tá falando. Mas é uma questão de deixar a criança experienciar mesmo, né? Mas uma coisa que eu tenho a minha filha, e falam assim, o primeiro filho se protege pra caramba, o segundo filho você já deixa. E realmente, eu não tive segundo filho, nem pretendo ter, mas eu acho que eu seria assim, pessoal, deixa, né? Porque eu penso, putz, eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter deixado mais, curtir o chão, mais, não sei o que, mais as texturas. É interessante, eu acho que o pessoal tinha que, desde o primeiro, deixar, que ninguém deixa, né? A realidade é essa. Que não tem muita experiência, né? Que nem eu tenho 2 filhas e, assim, eu percebi a diferença da primeira, né, dessa proteção toda, e depois da segunda, porque a gente tem mais experiência, já sabe como lidar, já sabe como que tem mais segurança. Então, por isso que o segundo filho, eu acho que não é que seja largado, mas que a gente já sabe lidar melhor, né, com tudo que acontece. Eu tenho uma amiga que ela tem 2 filhos, e eu lembro certinho que ela falava assim, nossa, pro meu primeiro filho, eu fazia papinha, eu cozinhava, eu não deixava ele fazer nada. A minha segunda filha, caía pipoca no chão, ela pegava a pipoca no chão, ela não via a poça do quintal. Então, assim, a diferença que né? Um filho pro outro. Mas é interessante isso, né? É muito diferente. Eu tenho uma curiosidade, assim, de aproveitar que você estou em você. Qual a diferença da coordenação fina para grossa? A coordenação motora grossa é a coordenação do nosso corpo. Então, é o nosso ato de andar, de pular, de correr. É o que envolve o nosso corpo todo.
Então, ela se desenvolve junto com a coordenação motora fina, as duas se desenvolvem juntas, porém a coordenação motora fina é a coordenação motora do braço. Então, o que a gente usa? O nosso braço. Então, escrever, pentear o cabelo, passar uma linha na agulha, costurar, escovar os dentes, montar blocos, pintar, tudo isso é coordenação motora fina. É interessante porque, assim, muitos pais e às vezes outros profissionais se preocupam muito com a coordenação motora fina e esquecem da coordenação motora grossa, porque às vezes não tá meio mascarado o desenvolvimento motor grosso. E o fino, ele é mais aparente, assim, dá pra perceber mais quando tá ruim. Só que o fino, ele é mais rebruscado, então ele realmente é mais difícil, né? O ato de escrever, por exemplo, é um ato motor muito difícil. Né? Exige muitas questões do nosso corpo, porque o nosso corpo ele se desenvolve do meio para fora, para as extremidades, então do tronco para as extremidades, e de cima para baixo. Né? Então esse é o nosso desenvolvimento. Por isso que quando é feto tem uma cabeçona e depois o corpinho vai se desenvolvendo, porque começa, né, o desenvolvimento assim. Então, muitas pessoas às vezes me procuram, né? Muitos pais ou até algumas pessoas que não entendem muito sobre essa questão do desenvolvimento, porque não é da área da pessoa mesmo. Tá com uma questão motora fina porque não escreve. Mas aí quando eu vou avaliar a criança tem problemas anteriores à coordenação motora fina, como esquema corporal, coordenação motora ampla, equilíbrio, tudo isso. É tudo ligado. Então, o motor fino é esse, o rebruscadinho dos dedos, da mão e dos braços também. Olha só, coisas que eu não sabia. Não sabia disso, gente. Mas agora ficou sabendo. Um monte de gente também ficou sabendo, não sabia. Thalita, quais são as principais causas de atraso na fala e na linguagem? Causas, então assim... Criança não fala. Eu vou falar algumas coisas, Vamos tá? lá. Por exemplo... uma falha, uma falta de estimulação correta, tá? Na hora que a criança tá ali desenvolvendo e adquirindo fala e linguagem. Autismo. Apraxia de fala na infância. De fala, ela é... Assim, a criança, ela sabe o que ela quer falar, só que tem uma falha do cérebro mandar informação para os órgãos fonoarticulatórios. Então, é uma falha de transmissão para acontecer o ato motor. A criança sabe o que quer falar, mas ela não consegue articular. Tá? Isso é apraxia de fala. Tá, ok. Na infância. Pode ser por causa de um transtorno motor de fala, pode ser por causa de uma perda auditiva, pode ser... um distúrbio específico de linguagem, entre outras coisas mais. Posso te dar uma dúvida? Pode. Quando a criança tem apraxia de fala, ela não fala nada? Ela fala, mas ela fala distorcido. E quando a criança não fala nada? Tem alguma... Pode ser que seja, não é que vai ser apraxia de fala. Por isso tem que ser avaliado para ver direitinho. Porque como ela não consegue articular, ela sabe o que ela quer. Ela tá vendo pato, ela quer falar pato, mas o cérebro não mantém aquela falha, então ela não consegue articular. Pode ser que a criança fique mexendo a boquinha, tentando achar o som. E como ela não consegue, às vezes ela não fala. Entendi. E aproveitando que eu tô nessa deixa, como que os pais podem verificar isso? Eu tô vendo que tô sentindo essa dificuldade, qual estratégia eles podem tomar? Já procura uma fono... O que eles têm que fazer nesse caso? Você fala pra apraxia de fala ou se percebe que a criança tá com atraso? Com atraso. Eu percebi que a minha criança não tá falando, tá estranho, não sei, tá com tudo em geral. O que ela pode, qual estratégia ela toma? Já procura a fono, espera mais um pouco? Qual é a... Então, ela tenta ensinar, o que ela fala? Então, assim, eu falei dos marcos do desenvolvimento, tá? Eu falei, assim, bem pinceladinho, assim, para conseguir entender. Mas tem muitas outras coisas envolvidas nesses meses todos que eu falei, tá? Então, se baseando pelos marcos do desenvolvimento. Então, eles já vão ter um norte ali. Igual eu falei, meu filho tá com 1 ano e meio, mas ele não tá falando frase, não tá formando frases curtas ainda. Então, aí já acende uma luzinha. Criança que não mantém contato visual, criança que não interage, criança que não tem intenção comunicativa, criança que não responde quando é chamado, que prefere ficar sozinho no cantinho brincando, criança que não sorri,
de volta. Às vezes você tá brincando com a criança sorrindo e a criança não sorri de volta. Então, assim, tem vários pontinhos que para os pais observarem que tá diferente, que tem alguma coisa. Entendi. E aí, se notou algum sinal, procurar avaliação, porque aí entra aquela história lá da intervenção precoce. Sim. Tanto que é importante. E, Fer, deixa eu aproveitar e te perguntar. Eu sei que tem a terapeuta ocupacional, a terapia, ela pode ajudar também os professores, alguma orientação, esse tipo de coisa. Existe isso? Para ajudar os professores, orientar alguma coisa assim em sala de aula? Existe a terapia ocupacional em contexto escolar, né? E, na verdade, ela não vai necessariamente ajudar o professor, ela vai ajudar a criança dentro da sala de aula, né? Então, por exemplo, eu tenho uma criança com autismo e ela tem algumas questões que ela precisa de se organizar sensorialmente dentro da sala de aula. Então, por exemplo, tá? Porque são vários casos. Depende se é uma criança que tem uma questão sensorial, como essa criança pode se acomodar sensorialmente dentro da sala de aula. Então, tem crianças que ficam com pezinhos no colo, por exemplo, para dar uma percepção maior de corpo. Crianças que colocam o apoio dos pés, ou um elástico, ou uma bola, porque são crianças que ficam, às vezes, movimentando, que tem essa necessidade. Uso de abafador. Eu tenho algumas crianças que usam abafador. E não é só criança autista que usa abafador. Então, por exemplo, crianças com TDAH, que ficam irritadas, às vezes, por causa do barulho. Então, elas podem usar abafador na escola, por exemplo. Ou qualquer outra pessoa que se sentir mais confortável com o abafador. Porque o abafador, ele não vai tirar o som. A criança vai conseguir ouvir o professor falando, a criança vai conseguir prestar atenção na aula, mas aquele ruído que fica atrapalhando ela vai reorganizar, vai ajudar ela a se reorganizar, se reorganizar mesmo dentro da sala de aula. Então, a TO também ajuda nesse contexto. A TO pode orientar as pessoas que trabalham na escola. Às vezes a criança tem alguma disfunção física ou algum problema motor, né? Por exemplo, uma criança que é cadeirante, né? Vamos dar esse exemplo. Então, olhar as barreiras arquitetônicas da escola, se a criança consegue entrar, se a criança consegue ir ao banheiro. É claro que isso é lei, mas às vezes falta. Isso o TO faz? Isso o TO olha? Pode olhar também. A parte ergonômica, né? Se a criança tá ficando bem na sala de aula, se ela consegue entrar, como ela tá sentada, se ela tem o apoio da cadeira dela, se ela consegue escrever. Porque tem crianças que às vezes têm questões de paralisia cerebral, mas elas vão na escola e elas conseguem, por exemplo, ficar com uma mesinha, porque nem todas são tão graves. Então, vai depender muito da criança, né? Então, eu já fui também observar a criança na escola para ver como ela se comportava lá. E aí, foi na escola que eu consegui ver que a criança era canhota. E ela ainda não tinha desenvolvido essa lateralidade de mão direita e esquerda. Então, são várias questões que a TO pode ajudar na escola. Mas também na residência da criança ou não? Só na escola? Também na residência, se for do interesse da família, sim. Mas geralmente a gente orienta no consultório e os pais já vão adaptando isso na casa, né? Como que a terapia ocupacional pode ajudar crianças com TDAH? Continuando em você. Muitas vezes a criança com TDAH, ela tem atraso nas questões da independência, então ela tem dificuldades de fazer as questões da independência dela sozinha. Então, escovar os dentes, ou porque ela se perde no processo, ou porque ela não consegue mesmo fazer. Então, as crianças com TDAH, elas podem ter questões motoras, elas podem ter questões sensoriais, elas podem ter uma questão de funções executivas, de atenção mesmo, de nível de atenção, de nível de atividade, que às vezes elas são hiperativas. Nem toda criança com TDAH é hiperativa, é bom que isso fique claro. Porque a criança com TDAH, ela pode ser ou desatenta, ou hiperativa, ou mista. Desatenta e hiperativa, né? Então, às vezes a criança é desatenta, então ela se perde no processo, olha pro céu, e até a hiperativa também. Se perde no processo porque tá lá fazendo outras coisas, né? Então depende muito do que a criança apresenta de dificuldades. Uma curiosidade a integração sensorial, por exemplo, que é muito famosa hoje com as crianças com autismo, ela foi criada pela Jean Nares por causa das questões dos transtornos de aprendizagem.
Não era por causa dos autistas, é que depois os autistas apresentaram muitos sinais, né? Muita necessidade, e aí ficou mais conhecido. Mas quando ela criou a integração sensorial, foi para as questões das crianças com transtorno de aprendizagem. E os TDAHs são muito presentes. Então, muitos TDAHs, por exemplo, apresentam questões de integração sensorial. E aí eles precisam da integração sensorial para conseguir ou se organizar, ter mais percepção do próprio corpo, melhorar o desempenho motor, a atenção e tudo mais. Agora, para a Thalita. Como que os pais podem ajudar uma criança que já começou com fono e tem alguma coisa que os pais também podem fazer em casa? A fono vai indicar, o tratamento começou, a fono vai indicar esses pais a tomarem uma atitude, assim, um jeito para poder lidar com essas crianças? É diferente o jeito de lidar? Você ensina alguma coisa? Como que funciona? Ou é todo o tratamento no consultório? No consultório, não sai do consultório. Não. Os pais podem ajudar, devem ajudar. Podem e devem e precisam ajudar em casa, porque a criança geralmente faz uma sessão por semana e aí depois fica os outros 6 dias sem fazer terapia. Seria interessante ajudar, né? Então, assim, no meu caso, tá? Eu como profissional, eu sempre mando tarefinhas para casa para as crianças continuarem os treinamentos. Né, continuar a estimulação. Se a criança tem um atraso de fala, ela precisa ser estimulada de uma forma adequada. Aí algumas dicas, sentar no chão, você está falando, né, do chão, o quão é importante sentar no chão. Então aqui no caso da fala e da linguagem, os pais que sentam no chão, né, que facilita ali o contato visual da criança, a criança olhar para o olho, porque quando a gente conversa a gente está olhando para o olho, a criança está aprendendo, ela vai olhar para a boca para ver que movimentos que a boca está fazendo. Então chão para brincar com a criança. Procurar dar sempre o modelo correto de fala. É uma gracinha a criança falando errado. Ah, que bonitinho! Só que não é muito bom ficar reforçando, porque se os pais reforçam a criança falar errado, ela vai aprender a falar errado, né? Então, assim, sempre dar o modelo correto. O que eu falo? Filma. Né, grava, quer ter uma lembrança dela falando errado, porque é engraçadinho, é bonitinho, porque ela está desenvolvendo. Então faz vídeos, mas sempre dê um modelo correto de fala. Usar uma fala clara com a criança, palavras curtas, ser objetiva, não ficar prolongando muito uma frase, um assunto com uma criança que está em desenvolvimento e que já tem um atraso de fala, né? Articular bem a boca para a criança observar. Dá o tempo de resposta para a criança, né? Porque os pais, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, isso aqui é a bola. Já responde pela criança. Então, assim, a criança precisa de ter um tempo para ela, né, responder aquela pergunta que eles fizeram. Não ficar insistindo para a criança falar. Então, o importante é dar o modelo correto, ficar repetindo uma palavra dentro de um contexto. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Então, ela quer falar da bola, tá? Quer que a criança aprenda a falar bola, por exemplo. Ela vai virar para a criança e vai falar assim: olha, filho, a bola. Olha que bola linda, essa bola é amarela. Olha só que legal, vamos jogar bola? Vai, eu jogo a bola para você, você joga a bola para mim. Então, assim, dentro de um contexto, quantas vezes eu falei bola? Essa repetição, bola, bola, isso aqui chama bola. Que aí a criança vai chegar uma hora que vai começar nas tentativas. Aí se a criança fala bó, ótimo, ela já está tentando se aproximar daquela palavra, daquele som. Então é super válido, porque aí tem pais que chegam e falam assim: nossa, mas ele só fala uma sílaba, né? Não fala a palavra toda, mas é porque ele está tentando chegar lá. Então, assim, com a estimulação, com o treinamento, a criança consegue desenvolver. Que mais? Sem contar que às vezes, né, pais, profissionais, fala pela criança. A criança vai falar, fala na frente, né? Aí a coitada da criança não consegue nem falar. Às vezes a criança até faz sinais, né? Eu passo algumas orientações para os pais. Então a criança, eu já recebi criança que era amamentada no peito. Então a mãe estava lá conversando comigo, eu estava lá com a criança no chão, aí a criança levantava, chegava na mãe e só puxava a blusa. Aí a mãe já sabia, já tirava o peito e dava de mamar. Várias vezes aconteceu isso, né, no consultório. Então, assim, para que a criança vai falar se a mãe, já na hora que a criança faz o sinal, já oferece o que ela quer? Então, tem que estimular a criança a falar. Então, é um trabalho de estimulação. É deixar a criança falar.
Claro que você não vai deixar a criança falando lá horas e horas pedindo, né? Se jogando no chão porque não conseguiu. É um tempo de resposta. A criança esboçou alguma forma de comunicação, você vai lá e dá o modelo correto. Ah, você quer mamar? Você quer tetê? Ou você quer a bola? Aqui a bola para você. Então, seriam mais ou menos essas dicas. E sabe uma coisa que eu vejo? Que me incomoda, e aí a Thalita pode me falar se tá certo o meu incômodo. Porque, por exemplo, às vezes a criança, ela tem dificuldade de saber quem ela é. Então, né, a gente vê isso muito nas crianças com autismo. Como assim, como ela é? Por exemplo, ela fala assim, eu chamo Fernanda, né? Então eu falo assim, eu tô falando, eu sou criança. A Fernanda quer brincar. Elas não falam, eu quero brincar. Fala, aí os pais, profissionais, falam assim, a Fernanda quer brincar, ao invés de falar, você quer brincar? Né? Então eu vejo muito isso. E eu não sei se isso reforça essa dificuldade. Eu nunca falo. Eu sempre falo, você quer brincar comigo? Você quer brincar, né? Assim, eu vou brincar com você, porque eu vejo muito assim, Thalita, você quer brincar com a tia Fernanda? Sabe assim? Então, não sei. Tá. Então, vamos lá. A criança, ela precisa saber o nome dela. Sim. Né? Igual eu falei nos marcos de desenvolvimento. Na hora que ela é chamada, ela vai responder. Mas, na conversa, né, no diálogo ali, no dia a dia, são os pronomes que devem ser trabalhados. Eu, você, minha vez, sua vez, é seu, é meu. Mas você pode falar assim, fulano, vem aqui, senta aqui comigo. Não, assim, aí você tá chamando a pessoa. Você chama o nome, fala aí... o nome e chama. Agora vamos brincar, agora é sua vez, agora é minha vez, esse é meu. Mas aí não fica, e aí o fulano trabalhar. Quer brincar? Não. O fulano quer subir, né, por exemplo? Não, porque assim, a gente não fala assim, ó, Thalita tá com sede. Exatamente. Né? Eu vou falar, eu estou com sede. Né? Então a gente tem que ensinar a forma correta de fala para a criança. Ela tem que saber o nome? Tem. Mas aí você vai explicar. Olha, o seu nome é fulaninho. Né? Igual chama fulaninho. Fulaninho, vem! Então aí tem que ser trabalhado também. Mas assim, na atividade de vida diária, tudo mais, o uso dos pronomes. Fer, a terapia ocupacional, ela ajuda crianças com dificuldade de socialização e interação? Vai depender o motivo dessa dificuldade. Eu vou dar um exemplo. Tudo que é importante também lembrar, é que nem a Thalita falou, tudo que eu tô falando aqui é uma coisa meio bem resumida, né? Porque assim, se eu for ficar, não vai ficar uma aula aqui de... Não, mas tem que ser resumido, porque pra pessoa que tá lá, ouvir e falar, nossa, é isso. Tô dando uns exemplos, né? Assim, eu poderia ter citado um monte de questões para procurar TO, um monte de questões na escola, mas tô dando alguns exemplos. Então, assim, um problema, por exemplo, da socialização de uma criança, e aí eu tô falando da área da terapia ocupacional, tá? Uma criança que tem defensividade tátil. Então, ela é uma criança que o sistema tátil dela, o nosso sistema mesmo, de pele, ele é muito sensível. Então, assim, o menor toque nessa criança, por exemplo, incomoda demais. Então, essa criança, ela vai evitar ficar perto de outras crianças, porque ela não quer que ninguém encoste nela, porque ela tem medo de alguém encostar nela, então ela pode ficar mais próxima até de adultos, porque aí ela vai se sentir mais segura. É uma criança que, geralmente, às vezes, brinca sozinha, né? Tá lá querendo brincar sozinha, e às vezes não é porque ela é antissocial, por exemplo. É porque ela tem essa questão tátil, que a incomoda muito, e por medo, né, por receio, não é uma coisa consciente, tá? Mas assim, no receio das outras crianças virem encostar, ela acaba se afastando. E aí, quando ela conhece alguma pessoa que passa uma confiança, que ela já sabe que a pessoa não vai, ela até aceita um abraço, ela até aceita que esteja perto, mas porque ela já sabe que aquilo não vai machucá-la, né? Então, por exemplo, uma questão da socialização é isso. Crianças que têm autismo. Não são todas que têm essa questão de socialização, mas algumas apresentam esse sinal. Então, elas também acabam, ou pode ser pela defensividade tátil, tá? Ou pode ser porque elas têm uma dificuldade mesmo de interagir. Uma dificuldade de brincar. Às vezes a criança não tem um brincar funcional, e aí ela não sabe brincar com as outras crianças. Ou a criança tem uma questão motora,
né? Então, outras crianças estão jogando futebol. Ela tem uma questão motora de ir atrás do motor, não consegue jogar futebol. Ela acaba indo brincar sozinha. Ela não vai querer ficar lá no futebol, porque ela tem medo de alguém esbarrar nela, ela cair, né? Então, eu tenho N exemplos, né, nessa questão de socialização, que aí não tô falando uma questão da psicologia, da questão de saúde mental. Tô falando nessa questão, por exemplo, assim, isso pode acontecer e pode ser melhorado. E já aproveitar, eu quero fazer essa pergunta para as duas, que eu acho que uma vai ligar a outra. Como os profissionais de saúde e educadores podem trabalhar juntos para apoiar crianças com dificuldades na fala e na linguagem? Eu sei que dá para juntar as duas nesse caso, né? Então assim, o trabalho em equipe é muito importante. Puxa. Claro que dependendo de cada caso. Mas assim, vamos dar um exemplo aqui, que eu e a Fer. Então, a gente tem alguns pacientes em comum. O que me ajuda, né, nesse sentido, o trabalho da Fer? Eu chegar para ela e falar assim, eu tô trabalhando com a criança um fonema tal. Então, se você puder dar uma ênfase nesse fonema. Então, são orientações que ela está lá na terapia dela, que ela pode auxiliar na minha, tá? Alguma coisa motora, né, Fer? Ou se não, a Fer... Thalita, tô trabalhando com a criança e eu preciso que você fique atenta à postura, à forma de manusear algum brinquedo, algum objeto. Então, assim, o trabalho em equipe é muito importante. Por exemplo, agora eu tô falando, né, da questão fono e TO, porque aí tem professor, tem psicólogo, né? A gente mesmo trabalha com... Vocês trabalham com existe uma equipe, às vezes. Psicopedagogo. Então, deixa eu entender, antes de você concluir, Fer, de você falar. Então, algumas vezes, vai além da fono ou vai além da TO. Existe uma equipe por trás. Por exemplo, a gente tem crianças que tem fono, TO e psicólogo, fono, TO, psicopedagoga, né? Fono, TO e aba. Então, depende muito da criança, né? Depende do que ela apresenta, das dificuldades que ela tem. E a gente vê claramente que quando a gente conversa em equipe, seja eu e a Thalita e outras pessoas que trabalham com a gente, a diferença que faz, né? Por exemplo, tem uma criança minha que tem um comportamento difícil no consultório. Eu vou lá, mando mensagem pro psicólogo dele. Olha, tá apresentando isso, como que eu posso te ajudar? Né? Porque às vezes eu não sei da questão do comportamento psicológico da criança, né? Thalita, essa criança tá apresentando algumas questões vestibulares, por exemplo, que interferem na fala. Que a questão vestibular da integração sensorial tá dentro do ouvido, né? Nosso labirinto. E isso interfere diretamente na fala. Então, Thalita, vai fazendo coisas assim com a sua criança. E ela, Fer, vai falando desse jeito com a criança. Então, a gente trabalha juntas. Por exemplo, quando eu faço atividades motoras para fortalecer pescoço, para fortalecer ombro, para fortalecer tronco, isso ajuda na fala da criança. Né? Então, dá pra ver... lindo. Dá pra ver claramente. Gente, é engraçado, porque dá pra ver claramente a criança que não faz TO... e faz só fono, a Thalita consegue ver muito mais claro que eu. A diferença quando a criança tem a necessidade, obviamente. Não é toda criança que faz fono que precisa de TO, não é toda criança que faz TO que precisa de fono e de outros profissionais. Mas, às vezes, uma questão tá ligada na outra e a gente consegue ver a diferença que é a criança que faz as terapias integradas e a criança que fala assim, não, primeiro eu vou fazer a fono, depois eu vou fazer a TO. Depois eu vou fazer... E aí, eu sei que às vezes é difícil, né? Porque é uma questão que tem um custo, que demanda tempo, que demanda trabalho de pais levarem, buscarem, pagarem, né? Cansa a criança. Mas a evolução é muito diferente. Então, eu escutei N vezes. Agora a criança vai fazer fono, depois que ela terminar a fono, ela vai fazer TO. Só que se ela fizer a fono e a TO juntas, ela vai terminar a fono muito antes. Se for o caso da necessidade, né? Se for de acordo com cada caso. Mas o trabalho em equipe, assim, né? O multidisciplinar é muito bom. Quando a gente faz os estudos de caso, a gente senta e conversa e vai acompanhando a evolução da criança, né? Vendo tudo que ela ganhou. Então, assim, tem muito a ganhar, né? Todo mundo. Tanto a equipe quanto os familiares, aí principalmente a criança. E Thalita, deixa eu te perguntar, estamos indo mais pro finalmente aqui, mas tem algumas dúvidas em relação às duas áreas. Uma coisa que eu tenho certeza que muita gente está se perguntando:
o meu filho troca o R pelo L, o L pelo... Eu sei que tem uma dessa. E todo mundo, a maioria eu conheço, fala, ai, meu filho tá trocando. Qual é a idade? É normal? O que fazer? Já procura fono? Como funciona essa parte do R, L, L, R? Essa troca do R por L, eu acho que é assim, a mais comum, né? Que aparece, que chega no consultório. Então, vamos lá. Antigamente, se falava que era esperado que a criança adquirisse esse fonema por volta dos 7 anos de idade. Hoje já tem estudos que mostram que até os 5 anos de idade a criança já tem que ter dominado esse fonema. Então, a criança está ali, né, chegando nos 5 anos e troca o R pelo L, tem que procurar avaliação fonoaudiológica e já começar com a intervenção. Porque daqui a pouco ela começa a ser alfabetizada. E aí, eu acabei de receber um caso da menina que está trocando o R pelo L. E a preocupação da mãe foi essa, né? Que até a professora chegou para ela e falou da preocupação da criança começar a trocar na escrita. Tem isso, né? Porque como ela está falando, né, ela trocando, na escrita também troca. Então, aí entrar com intervenção. Muita gente, eu tenho certeza que muita gente falou, eu vou... Fer, deixa eu te perguntar uma coisinha. Como que é feita a avaliação inicial de uma criança que pode precisar de terapia ocupacional para aprendizagem? Quando a criança vem encaminhada para mim, para questões de aprendizagem, geralmente, inicialmente é por questão de escrita. Então, neuropsicólogo me manda, professor me manda, psicopedagogo me manda... Porque a aprendizagem geralmente vem para mim por essa questão mesmo. Então, eu uso avaliações que avaliam toda a questão motora da criança. Porque, como eu disse antes, a questão motora fina, ela pode não ser só uma questão motora fina. Ela pode ter um agravante anterior. Então, ela precisa ser avaliada no contexto inteiro dela do desenvolvimento motor. E o desenvolvimento motor não é só motor fino e motor amplo, né? Ele tem outros aspectos, como equilíbrio, esquema corporal, orientação espacial, orientação temporal, né? A lateralidade dessa criança, se ela é desce, se ela é canhota, se ela já desenvolveu isso, se ela já tem isso bem desenvolvido, determinado. Então, assim, porque tem criança que às vezes escreve com a direita, escreve com a esquerda, e aí não quer dizer que ela seja ambidestra. Pode ser uma questão de lateralidade não definida. Então, quando elas vêm para o consultório por uma questão de aprendizagem, geralmente é por uma questão de escrita. E aí eu uso avaliações para fazer todo esse desenvolvimento motor, para avaliar todo o desenvolvimento motor, para avaliar as questões de escrita mesmo, de velocidade, qual é a velocidade que ela está escrevendo, o formato da letra, né? Como ela está fazendo essa letra, porque tem avaliações para ver esse formato de letra, se a letra está sendo bem desenvolvida, se ela está muito junta, se ela está separada, se ela está bem formada, se ela está mal formada. E também uma avaliação de percepção visual e de coordenação visomotora. Que é isso? É o quanto o olho da criança, né, no caso, ele consegue acompanhar a parte motora. Então, quando eu tô copiando da lousa, eu tô aqui, né? Olho e volto, olho e volto. Isso é uma coordenação visomotora, que usa o meu olho e uma parte motora. Quando eu tô jogando futebol, coordenação visomotora, eu tenho que acompanhar a bola, correr, chutar, são muitas coisas. Então, isso interfere diretamente numa questão de aprendizagem da criança. Então, eu faço essa avaliação, toda a percepção visual, não só motor, mas também do olho, do quanto ele é capaz de ver e não de enxergar. Não é uma questão de acuidade visual, eu preciso de 5 graus de óculos, não é isso. Mas o quanto eu consigo, por exemplo, achar... Sabe aquele onde está o Wall-E? Adoro! Então, por exemplo, isso. A criança, às vezes, ela precisa ter essa questão, né? De figura fundo, de rastreio visual, de conseguir rastrear. Então, são... as questões de percepção visual também interferem diretamente na aprendizagem da criança. E já vamos ficar com você aí rapidinho. Como a terapia ocupacional ajuda a desenvolver habilidades de autonomias nas crianças? Quando a gente fala de autonomia, a gente está falando isso, né? Escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho. Coisas simples, né? Vestir a roupa, tirar a roupa, comer e até o estudar, né? O estudar também é uma questão de autonomia, mas quando a gente fala das atividades de vida diária, a gente está falando do nosso dia a dia. E às vezes a criança não consegue realizar por uma questão motora, porque ela tem uma dificuldade motora, então às vezes ela não consegue fazer isso para escovar os dentes, porque ela não consegue mexer o braço mesmo para fazer isso.
Ou por uma questão, como eu disse, pode ser uma questão de atenção. Tô lá, mas aí eu fico pensando na morte da bezerra, aí eu derrubo minha escova no chão, aí eu ponho a escova na boca e fico lá pensando, ou eu mordo. Pode ser uma questão sensorial, né? É difícil. Agora a gente tá falando do escovar os dentes, né? Então, assim, é difícil ficar com aquela escova na boca, me dá ânsia, ou aquela pasta me incomoda, ou eu não consigo abrir a boca. Então, são muitas questões que tem que ser avaliadas, porque às vezes a gente não sabe o motivo, né? Ai, meu filho não escova o dente porque é preguiçoso. Mas não, né? Ele pode ter uma questão motora, ele pode ter uma questão sensorial, pode ter uma questão atencional, tudo isso interfere. Gente, estamos praticamente no final. Eu ainda vou fazer mais umas duas perguntas. Mais umas duas perguntas. Vocês conseguiram responder tudo! Vocês foram respondendo coisas dentro de coisas, assim. Foi muito legal. Você trata a gagueira, né, Thalita? Ou não mais? Trato. Em que ponto a mãe tem que te procurar? Então, também o quanto antes, tá? Porque, assim, tem um cálculo que a gente faz do período que a criança está apresentando gagueira, né? Quanto tempo que ela vem apresentando disfluência. E quanto menor esse tempo, mais chances de remissão dessa gagueira, enquanto criança. Tá? Então, a criança está apresentando, faz 2 meses que minha filha está apresentando gagueira. E a mãe já procurou avaliação, já começou com a intervenção. Então, as chances dela, né, apresentar uma remissão é bem maior do que uma criança que está lá, faz 1 ano que eu estou percebendo, né? Então, aí as chances vão diminuindo. Não é temporário, tipo assim, vai passar, é melhor já procurar. Então, depende muito do tipo, né, de gagueira, porque tem crianças que estão adquirindo a falha linguagem e que apresentam por um período essa disfluência. Então, acontece, tá? Da criança que está ali em desenvolvimento apresentar alguma disfluência. Mas por isso tem que ser avaliado, para ver se realmente é a gagueira do desenvolvimento, ou se realmente o que está acontecendo dela estar gaguejando, né? Para a gente conseguir conduzir aí cada uma de uma maneira. Eu tenho um pacientinho que quando ele fica ansioso, aí ele começa a gaguejar. Aí eu falo, respira, aí você me conta. Aí ele respira ele vai. para. Pode ser? Mas o fator emocional não é causa de gagueira. Mas aí a fala só fica engasgadinha pela questão... Acontece que o fator emocional, ele pode desencadear uma disfluência, mas não é a causa, né? Então, não é o fator emocional que causa a gagueira. Para concluir em você, mitos comuns sobre fala e linguagem que gostaria de desmistificar. Eu preciso de uma fono. Vamos lá. Preciso de uma fono urgente. Eu também preciso. Eu falei, eu falo isso. Não, e a minha... mudando rapidinho de assunto, a minha classe chama tagarela, galera. E aí eu falo assim, gente, fala rápido pra travar a língua. E eu mesmo não consigo às vezes falar. Eu falo, tagarela, galera. Agora foi. Tá que o outro episódio eu não fui. É a fono, a presença da fono. Tem algum mito que você gostaria de desmistificar? Tem 2, né? Então, manda. Um que a gente até já comentou aqui daquele que pode esperar o tempo da criança, ela vai falar, e nisso o tempo está passando. Isso me dá até uma batedeira. E a gente luta pela intervenção precoce para conseguir melhores resultados com a criança. Então, esse é um primeiro mito. E outro segundo mito é que a criança não tem preguiça para falar. Aquele que eu falei, né? Criança preguiça, não. Eu já ouvi bastante também esse consultório, né? Ele tem preguiça, por isso que ele não fala, ele é preguiçoso. Mas a criança não tem preguiça. A criança tem preguiça para brincar? Não tem. Não. A criança vai lá, brinca, monta, desmonta. Então, por que ela tem preguiça para falar? Então, não é preguiça, é alguma dificuldade que ela tem e que ela está demonstrando dessa forma. Então, por isso também que é importante investigar. Então, não é preguiça, é dificuldade e tem que ser investigado. Fer, você só atende crianças ou a terapia ocupacional também é para outras idades? Só para criança ou não? Não, a terapia ocupacional é para... geral, tudo. Todas as idades, idoso, adulto, criança, adolescente, para tudo, né? Inclusive, todas as áreas que você imaginar. Motora, mental, social, escolar. Então, a TO é uma coisa gigantesca. Ampla, é um leque gigantesco. Eu atendo principalmente crianças, hoje, né? E atendo também reabilitação de mão. Terapia da mão. O que seria isso?
Só Por pra dar um exemplo, adendo agora aqui, a gente já... Eu sou terapeuta de mão, fiz especialização na reabilitação de mão. Então, assim, quebrou o braço, fez uma cirurgia, Ah, que legal. tá com uma questão de dedo em gatilho, túnel do Aquela carpo, que é o mais famoso, né? Então, eu também atendo isso, mas né, bem menos. Uhum. Eu atendo hoje bem menos porque eu tenho uma sala de integração sensorial, tenho um consultório mais infantil, mas eu tenho pacientes adultos. Mas se por acaso a pessoa precisar, ela pode te procurar. Sim. Rapidinho, fazer um adendo. A sala das duas. Pensa numa sala gostosa. Eu vou lá pra brincar. Eu amo a sala dessas Mas duas. a minha é mais legal. Eu não Porque sei. a minha Vocês não. brigam entre vocês. A minha tem uma Minha coisa lá que você querida, gosta. Minha querida, ela só gosta daquele Dumbo, mas na minha... Esqueci de trazer ele. Nossa, eu não Mas acredito. na minha sala tem balanço, na minha sala tem escalada. É, na a minha sala dela tem Na escalada. minha sala tem piscina de bolinhas, desculpa, mas a minha... Eu já Da usei feira o é um balanço. parque. É. Da feira é um parque de diversões Não, pra a nós. sala é mais legal. A sala da feira eu já brinquei É no... só levar o Dumbo pra minha sala que É, eu esqueci do Dumbo. Eu deveria ter pedido esse Dumbo. A minha tem cozinha, todo mundo tem. Eu ainda vou pedir esse Dumbo pra vir pra cá onde Se ele levar o grava. Dumbo pra minha sala, a Vanessa só vai querer na minha. Gente, eu esqueci. Eu tava com isso na cabeça. Eu tenho que pegar o Dumbo, Eu esqueci do Dumbo. Nossa, ele ia amar. O Mickey tá aí. Verdade. A Margarida também. A Margarida também. Gente, foi um prazer. Eu amei bater papo com vocês. Eu quero que, como nós estamos nas plataformas de áudio, eu quero que ambas deixem todas as redes sociais, telefone de contato, ou se por acaso não é para mandar a mensagem no telefone, já vai direto na rede social, que cai no link, tudo que puderem para o pessoal procurar quem precisar. Thalita? Então, o meu Instagram é... Peraí. O meu Instagram é... Meu Instagram eu vou olhar o meu também, todo mundo. É arroba... Não tem problema, pode olhar, pode colar. É arroba fono, Thalita, sem H, Chicoli, é Kikoli, né? Mas escreve Chiccoli. Eu sempre E achava lá que era tem- Chicoli. Várias pessoas falam, é porque é italiano. Ó, Ai, Na verdade era Ticoli, mas aí já tá demais. Então Ó. Kikoli já tá É que nem o meu, que era pra ser medaglia, e aí mudaram pra medalha. Não, Kikoli já tá bom. É... você já fez cidadania? Não. Ó, veio um moço aqui falar sobre cidadania. O episódio dele acho que já saiu, gente. Dr. Rafael Aguiar. E cidadania italiana e portuguesa. Olha. É, gente, é sensacional. Então, aí eu tenho a tia, eu tenho primas que moram na Itália. Nossa, que tem demorou. toda a documentação já Também. encaminhada. Procura o episódio, gente. Quem quiser, procura o episódio. Vou assistir, porque eu preciso. Então. E aí, lá no meu Instagram, na bio, tem o link com o telefone pra entrar em contato. Já sabe, cai tudo. E agendar tudo. Fer, Meu é to.firmedalha. E também tem lá no Já cai Instagram, já cai no link direto do WhatsApp. gente, eu amei. Agradecer imensamente. Elas vão voltar, só que não como profissionais, uma coisa mais pra descontrair, um papo Ai, mais... porque profissionais a gente ficou meio tensa. Esse foi mais pra elas acostumarem, assim, mas foi bom. Foi bom! A gente vai fazer a Vanessa editar um monte de coisa. Não, olha, eu nem vou falar nada. Bom, primeira coisa, gente, você gostou dos comes? Eu amei. O que você acha? Ela ficou mastigando aqui, me desconcentrando. É lá do Grãos e Companhia da Veturazo. Muito Tem cupom bom, de gente. 10% de desconto se É. falar que é do podcast. Nossa, eu vou lá, que é muito bom. É lá do Amei. Veturazo. Percebe. Percebe-se. É lá do Veturazo. Não, aquele biscoitinho de arroz, eu trago, só que esse não é de barbecue. Eu trago toda vez. Mas eu trouxe uma vez, assim, o pessoal amou. Mas agora toda vez eu tenho que trazer pra todos os podcasts. O pessoal viciou nesse de arroz aí. Muito bom. Só pedir o cupom. Gente, se inscreva no canal e ative o sininho. Gostaria de agradecer as minhas convidadas lindas, Obrigada. que agora estão menos tensas, mas elas vão voltar num outro dia para bater um papo assim mais descontraído, tá bom? Foi muito bom ficar com vocês. Até a semana que vem, no próximo Tagarelante. Um beijo. Tchau!